Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Iniciamos mais uma semana com a aula de matemática do 7º ano e nós veremos hoje assunto novo. Após finalizarmos as correções com a página 187, continuaremos o assunto de expressões numéricas. E nós vamos revisar um pouco do que nós já sabemos e vamos dar sequência aos conhecimentos de matemática. Então, vamos iniciar. Então, nós iniciaremos expressões numéricas lembrando alguma coisa do que já sabemos. Então, para começar, em algumas expressões numéricas, há adições, há subtrações, multiplicações e também divisões. E para calculá-las, é necessário seguir esta ordem. Qual a ordem para efetuar as operações? Primeiro, multiplicações e divisões, conforme aparecem na expressão. Então, se vier primeiro multiplicação, resolve multiplicação. Se vier primeiro divisão, resolve primeiro a divisão. Mas multiplicação e divisão resolve em primeiro lugar. Depois, adições algébricas, na ordem que aparecem. Seja subtração, seja adição ou as adições algébricas, tá? Então, bastante atenção aos sinais quando forem fazer as adições algébricas. Porque o jogo de sinal para multiplicação e divisão é diferente do jogo de sinal das adições algébricas. Agora, os sinais de agrupamento. Quando as operações são agrupadas pelos sinais parênteses, colchetes ou chaves, devemos efetuar primeiro as que estão entre parênteses, em seguida as que estão em colchetes, depois, por último, as que estão em chaves. Então, primeiro parêntese, depois colchete, por último, chaves. Então, essa é a ordem das operações que nós temos que efetuar. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo que nós vamos resolver é essa expressão numérica, que tem parêntese, tem colchete e tem as chaves. E temos aqui operações de multiplicação, divisão, além de adição e subtração. Então, a gente tem que ter bastante atenção e antes de começar a resolver qualquer expressão numérica, devemos identificar por onde vamos começar o cálculo. Então, nesse caso aqui, a gente vai começar pelo parêntese. Então, repete tudo que tiver e resolve os parênteses. Repete o 9, dividido, chaves, colchetes, menos 3 e vezes. Aqui a gente tem 11 menos 8 igual a 3. Repete o 6, fecha colchete, menos 6 repete, fecha chaves igual. Agora a gente tem chaves e colchetes. Dentro dos colchetes tem duas operações, uma adição e uma multiplicação. Primeira multiplicação. Repete o 9, dividido, colchetes, chaves, agora colchete. Menos 3 vezes 3, menos com mais dá menos, 3 vezes 3, 9. Repete o mais 6, fecha colchete, menos 6, fecha chaves. Ainda tem uma operação a ser feita nos colchetes, então resolve os colchetes. 9 dividido, chaves, menos 9 com mais 6 dá menos 3. E repete o menos 6, fecha chaves, igual. E para finalizar, resolve o que tem dentro das chaves. 9 dividido, menos 3 com menos 6 dá menos 9. Fazendo agora o jogo de sinal para finalizar. Mais, quando o número não tem sinal, ele é positivo, mais com menos dá menos. 9 dividido por 9, 1. Então, o resultado da operação, menos 1. Tá? Então, vamos repetir o processo. Primeiro, resolve o parêntese, 11 menos 8, 3. Depois, resolve o que está dentro do colchete. Primeira multiplicação, menos 3 vezes 3 dá menos 9. Depois, a gente vai resolver o que está no colchete, menos 9 mais 6 dá menos 3. Dentro das chaves, só ficaram dois números, resolve menos 3 com menos 6 dá menos 9. Por último, mais com menos dá menos, 9 dividido por 9, 1. Então, finalizamos o primeiro exemplo. No segundo exemplo, a gente vai visualizar aqui, observar um elemento novo, que são os módulos. Então, a gente tem aqui, não tem parênteses, não tem colchete, nem tem chaves, mas tem aqui, módulo.
Módulo não é colchete, tá? Então, vamos ver como a gente resolve uma expressão numérica que contenha módulo. As outras operações de multiplicação e divisão, a gente vai fazendo na ordem que aparecem, tá? Então, aqui primeiro eu vou fazer essa multiplicação. Repete o menos 15, repete o menos com mais dá menos, 8 vezes 4, 32. Fecha parêntese, mais. Repete o módulo, mais com menos dá menos, 20 dividido por 5, 4. Fecha módulo, igual. Agora que eu vou tirar do parêntese e resolver o módulo. Então, vou tirar do parêntese e resolver o módulo. Repete menos 15, menos com mais dá menos, repete o 32, menos com menos dá mais, repete o 32. Sinal de mais, módulo de menos 4, que eu não faço jogo de sinal. Módulo de menos 4, eu quero saber a distância do menos 4 para o zero. Seria uma maneira de pensar a respeito de módulo. Então, são 4, é 4. Ou então, eu escrevo o próprio número sem o sinal. Então, menos 4, tirando o sinal, fica 4. Tá? É uma forma de pensar para resolver módulo. Isso aqui indica uma operação a ser feita, tá? Então, aqui para finalizar, eu tenho subtração, adição, adição. Então, eu posso fazer na ordem que aparece ou posso somar os dois positivos. Eu vou fazer na ordem que aparece. 32 menos 15 dá mais 17. Repete o mais 4. Mais 17. Mais 17 com mais 4, mais 21. E finaliza aqui o segundo exemplo. Primeiro exemplo deu menos 1. Segundo exemplo deu mais 21.